Agora, Telescópio. Apoio cultural. Bolsa Creto, sistema construtivo para a obra de engenharia hidrogeotécnica. Plano Familiar Camargo, tradição, seriedade e respeito. WGB Seguros, esta segurança você não pode dispensar. Telespectadores da TVI, canal 99 analógico, 8 digital, ou também pelo mundo, para o mundo todo, através do site www.tvitap.com.br. Sou Fábio Campos, vai ficar comigo com os entrevistados aqui no Telescópio de hoje, até às 14 horas. Bom, você pode ligar para a gente através do telefone 3527-8099 ou através do WhatsApp 997840955 e mandar as suas perguntas. A nossa CAT, Central de Atendimento ao Telespectador, está lá à sua disposição. Bom, hoje vamos discutir sobre a tão polêmica, reforma educacional que está aí em todas as mídias, a maior polêmica que está acontecendo, e trouxemos aqui para o Telescópio, que são 3 professores, um de cada área. Tá a Thaís Maria aqui, obrigado mais uma vez pela presença, professora de Sociologia. Obrigada, TVI, de novo pelo convite, para a gente estar discutindo aí uma mudança tão grande, que o governo federal está propondo e precisa ser feita com discussão, com consulta às bases, a gente vai estar discutindo. Ok. Antônio Galão, professor de Educação Física. Boa tarde a todos, boa tarde, Fábio, obrigado pelo convite mais uma vez, Como a amiga já disse, é uma decisão muito séria para ser tomada muito rapidamente. É necessário bastante conversa, que a população participe, para que a educação saia vitoriosa. Okay. Danilo Domingos, professor de Filosofia, boa tarde. Boa tarde, Fábio, boa tarde a todos que estão nos assistindo. Realmente, uma mudança, toda mudança assusta às vezes, E quando se trata de educação, precisa de muita discussão para fazer qualquer movimento, Ok, vamos para um rápido intervalo, 30 segundos, não sai daí, a gente volta já com o Telescópio. Durante a vida passamos por momentos em que nossas escolhas definirão o nosso futuro. E para cada momento, a WGB tem o seguro certo para você. Desde 1986, a WGB traz os mais variados planos e serviços de seguro com as melhores condições do mercado, além de um atendimento personalizado pensando na satisfação dos seus clientes. Antes de fazer um seguro, fale com a gente. WGB Seguros. Esta segurança você não pode dispensar. Vila Rosa. Estamos de volta aqui com o programa Telescópio na sua TVI, canal 99 analógico, 8 digital e pela internet, pelo site www.tvitap.com.br e também você consegue assistir ao vivo pelo Facebook, TVI Itap, pelo Facebook, ok? Só entrar lá na nossa página. As empresas que apoiam culturalmente aqui a TVI e o programa Telescópio são WGB Seguros, esta segurança você não pode dispensar. Bolsa Creto, sistema construtivo para obras de engenharia hidrogeotécnica. E Plano Familiar Camargo, tradição, seriedade e respeito. Bom, eu recebo aqui, em nossos estúdios, um tema muito importante hoje, principalmente tratando de educação. Vamos falar sobre essa reforma aí, educação que está sendo tão discutida e tão polêmica. Está aqui o Danilo Domingos, o Antônio Galão e a Thaís Maria, professor de Filosofia, Educação Física e também de Sociologia, são os temas aí que estão, as áreas, que estão sendo aí mais discutidas nessa reforma. Mas antes, peço para vocês aí, começando pelo Danilo, fala uma geral das eleições aí agora com essa nova prefeita Simone Marchetto, o que você achou desta eleição 2016? Pensando na atual conjuntura de Itapetininga, pode ser grande proveito, É uma mulher, primeira coisa, mostra-se, é sinal do tempo, talvez avanço para a cidade, isso quer dizer alguma coisa, mas a sede de renovação que o povo teve,
a sede de renovação não só para Itapetininga, mas em vários âmbitos aí das eleições. Por outro lado, nós temos uma volta a uma posição conservadora também, né? Nós temos o neoliberal sendo eleito em vários municípios, né? Várias coisas nós podemos tirar disso, várias leituras, né, Fábio? Mas assim, para Itapetininga, Simone Marchetto, se fizer o pouco que prometeu, vai fazer muito. Fala, Galão. Eu achei as eleições desse ano, assim, elas foram completamente diferentes, né, do que a gente está acostumado a ver. Não? Pessoas assim que estavam pleiteando o cargo, pessoas que estavam com, como eu posso dizer, com ideias diferentes, né, posições diferentes, isso que é o mais importante, né. Mas como você disse, eu acho que a cidade precisa de mudança, precisa de melhoria, e não é para ontem, é para agora, né. E a Simone seja bem-vinda ao trabalho dela, junto com a equipe. Tomara que ela consiga montar uma equipe boa. Tomara que a Câmara Municipal também apoie o trabalho. Teve uma mudança boa também, porque Câmara, o prefeito mudou bastante. O prefeito, ele é só a cabeça, né? E tem os membros para poder a coisa acontecer. E você falou de um avanço ou de um retrocesso, né? Mas eu acho que tudo tem sua hora para acontecer, e é importante que aconteça as mudanças para que a gente também possa pensar e possa principalmente desenhar um futuro melhor para a nossa cidade. Thaís, você, uma geral dessas eleições, já teve aqui no nosso programa, né? Domingo. Mas rapidamente uma geral aí. Acho que eu concordo com o que eles falaram, né? Eu acho que muita gente me pergunta, né? Por ser uma mulher, eu acho que a nível de representatividade mesmo é importante, né? Só que não pode ficar só nisso, né? Eu espero que a equipe que esteja com ela de trabalho realmente signifique uma renovação, né? Que não sejam as velhas forças que atuam na cidade há anos comandando e ela esteja lá apenas a nível de representatividade, né? A gente espera que essa renovação venha de fato. Quando a gente fala que é uma mulher, né? Mas a gente quer também... vão existir políticas públicas que favoreçam, né? Que incentivem, que tragam protagonismo das mulheres no geral em Itapetininga. Porque, por exemplo, a Itapetininga é uma cidade que tem um alto número de violência contra a mulher, né? A gente tem um alto número de mulheres atendidas pela Lei Maria da Penha que muitas vezes não encontram uma política de apoio depois que são atendidas pela lei. As mulheres da periferia que têm jornadas duplas, triplas de trabalho. Então, quando a gente fala do protagonismo feminino, tem que falar de tudo isso, né? Para que essa figura feminina não seja engolida pelas forças conservadoras que existem e atuam na cidade, que a gente sabe, né? Há muitos anos. Então, como vocês falaram, né? Eu acho que assim foi uma eleição meio atípica, né? Foi mais curta, né, de acordo com a nova lei eleitoral. Muita coisa decidida a nível jurídico, que eu acho que também já é algo para a gente estar pensando, né? Será que foi positivo essas novas formas, né, de concorrer à eleição? Então, eu acho que essa foi uma eleição para a gente refletir, né, com todos os resultados. Até queria complementar também, viu, Thaís, um dado interessante, né? Eu trabalho na eleição quase há 20 anos também, né? Trabalho na sessão, né? E o que nós tivemos aí, se vocês pegarem os dados, né? Que nós tivemos muita gente não votando, muita gente anulando e muita gente em voto em branco. Se eu não me falha a memória, 49 mil pessoas não deram sua opinião. Mais que o Irã, né? Teve mais que o Irã. Mais que quase todos, entendeu? Em São Paulo também foi assim, nós temos 104 mil votantes aqui na cidade, ou seja, 49 mil pessoas não expressaram sua opinião. Isso já é uma forma, eu entendo como uma forma da população não estar tanto assim interessada e um pouco desanimada com a política. É um descrédito, né, com a política mesmo. Eu não sei se falta uma educação política, mas trabalhando na escola Fernando Prestes, onde nós trabalhamos, a gente percebeu um grande número de idosos, adultos para idosos do que jovens indo às urnas, né? Então parece que falta um pouco dessa vontade política na juventude, né? O que eu entra até no que a gente está falando, a gente vai discutir hoje. O que eu também observei, né? Trabalhei na eleição também e você via muito jovem justificando, né? E muito idoso fazendo questão de votar. Então, na nossa escola, há 100 anos a escola, os idosos subindo aquela escada com a maior dificuldade. Não, vim aqui para votar, né? Mas
pensando assim de uma maneira geral, historicamente, né? Essas pessoas mais velhas têm noção da importância do voto e de quanto foi duro conquistar o direito ao voto, né? Os direitos políticos que vieram com luta, com conquista. O jovem, como ele nasceu num contexto onde os direitos já estão estabelecidos, ele dá isso é dado como certo, né? Não dá a devida importância, né? Por isso a importância de um ensino de história, sociologia e filosofia para que desperte essa sensibilidade. Isso vem de encontro mesmo ao que nós vamos falar hoje, né? O jovem ele está, na minha opinião, assim, num contexto geral, né? Com exceções, é lógico, né? É um pouco despreparado para algumas, politicamente, para algumas situações, né? Agora, voltando na Simone, quando ela falou para mim, ó, Fábio, vou sair candidata a prefeita de Itapetininga isso ano passado, né? Conheço ela faz tempo. Ela falou, vou sair, né? Vai sair, nossa, surpresa e tal. Daí ela falou, a primeira coisa que eu quero fazer assim, chamar a gente do bem. Isso ela falou, quero chamar a gente que sem vício, sem ficha limpa, dar uma renovação. Esperamos, né, que faça mesmo isso. Vamos ver. E quem é essa gente do bem que ela está falando? Parece que Simone tem uma experiência com escola. Isso pra gente que é educador é uma esperança muito grande. Uma das coisas que me chamou muito a atenção quando ela fazia a explanação de suas propostas era o coordenador pedagógico. A gente vê tantos diretores sufocados pelo peso de dirigir uma escola municipal, né? Nós temos conhecimento com vários aí. Sim. Isso é um ponto, né? Um ponto de partida muito Agora, bom. quem fosse... Eu penso o seguinte, tem gente que pode falar melhor sobre isso, que a oposição tem que torcer contra, tem que ser... Eu não concordo muito com isso, porque a gente é de Itapetininga, a gente quer uma cidade boa pra gente. Mas a oposição, não todos, mas eles querem que o negócio afunde mesmo, né? E quem fosse o eleito, o Irã, o Vitor, o Chico, a Simone, tem que torcer para uma Itapetininga melhor. Você concorda com isso? Eu transfiro isso para um time de futebol. Né? Tem o time titular e tem os reservas. Sempre o reserva está querendo tomar a frente e ser o titular da equipe, né? Mas, lembrando, a palavra equipe, né? Ele está lá também para colaborar com a equipe. Eu acho que você falou muito importante, Fábio. E não existe oposição. Nós não podemos fazer oposição para o desenvolvimento da cidade. Não, tem que ter oposição mais consciente. Sim, consciente, uma oposição... Sem oposição não existe governo. É a justeza de consciência mesmo, né? Quando você tem, por exemplo, este plano que nós vamos discutir aqui, ele não é de agora, é de 2013, né? Ele é um projeto de lei 6.840, já no governo, signo de Mercadante, né? Pelo governo Dilma. E já sofreu críticas da nossa parte na época. Do PT que defendia tanta educação. Bom, vamos lá então, vamos falar sobre esse assunto. Quem pode explicar pra gente aí, também rapidamente, para os telespectadores, o que é essa reforma aí que eles estão querendo fazer? Pode ser, Thaís? Vai lá, Thaís, Bom, primeira coisa que eu acho que a gente precisa entender, né, para quem não está acompanhando esse debate sobre educação. Até o ano passado existiam duas coisas sendo trabalhadas a nível federal sobre o ensino. O Plano Nacional de Educação, que já previa algumas diretrizes para serem cumpridas durante 20 anos, né? E a Base Nacional Curricular Comum. Inclusive, essa Base Nacional, o que é essa Base Nacional? É criar um currículo comum para todos os estados do Brasil, para que um aluno, por exemplo, que migre de um estado para outro, ele não sofra nenhum déficit de conteúdo. E essa base esteve aberta para consulta de qualquer cidadão lá no site do MEC. Ela foi... ano passado, eu trabalhei na Secretaria da Educação, no currículo de Sociologia, né? A equipe de Sociologia do Estado de São Paulo fez uma análise da proposta, fez um parecer. Qualquer cidadão podia entrar lá e olhar o currículo de Sociologia. Eu acho que tem que isso, acho que não tem que aquilo. Então, ela foi uma consulta ampla, aberta, popular e também acadêmica, né? Assim, as universidades participaram da elaboração da base. Até as próprias escolas, né, Thaís? É interessante perceber que essa discussão foi tão ampla que cada escola poderia fazer o seu conjunto de professores e lançar suas concepções, suas ideias de mudança ou de aprimoramento sobre a base comum que estava sendo discutida. O Plano Nacional foi feito também em conjunto com todos os partidos dentro da Câmara, todos assinaram, né? Houve discussão, mas no fim houve um acordo, inclusive o partido do atual presidente, governo Temer, né, PMDB, ele participou dessa discussão. Então, assim, foram duas coisas que foram discutidas a longo prazo e aberta à população. O que aconteceu? Ele assumiu
E aí a gente teve os resultados do IDEB, que mostram há anos que o ensino médio realmente ele tem, né, um déficit, ele não consegue atingir um mínimo, né, estabelecido aí pensando em níveis internacionais. A gente sofre vários problemas no ensino médio. E aí eles vieram com essa proposta enquanto medida protetiva, congelando essa discussão da base do Plano Nacional, que estavam, né, a caminho. Então, assim, primeiro a gente entende como uma coisa de baixo para cima, medida provisória, medida provisória, né? Já é uma medida que é fruto da ditadura. Estava conversando aqui isso antes de começar o programa. Foi usada por todos os presidentes, Fernando Henrique, Lula, Dilma, né? Mas não é uma coisa que democrática, vamos dizer assim, né? Porque é uma medida em que o governo federal ele direciona o que o legislativo vai fazer. Então, para você, então, como que funciona os poderes no Brasil, né? Executivo, legislativo e judiciário. Então, dessa forma, o governo federal ele está meio que empurrando uma lei para o legislativo votar sem consulta à população. E as mudanças, né? Que eu acho que aqui eles podem ajudar também, né? Quais são as mudanças? Mudar de 800 horas anuais para 1.400, né? Eu trouxe aqui para eu não esquecer de nenhuma. Aumentar a carga, é isso? Aumentar a carga horária. A carga, mas diminui matérias, é isso? Sim. Aumenta a carga e diminui as disciplinas. Sim. Hoje o ensino médio ele é composto de 13 disciplinas, né? Que estão inclusive previstas na LDB. 94. Com obrigatoriedade, né? Básicas a natureza obrigatória, né? Obrigatórias. E como que seria com a reforma, né? Vai ser um ensino médio por áreas. Então, ciências humanas, ciências da natureza e das linguagens. Matemática e a matemática e linguagem. São as áreas do Enem. Como era antigamente, então? São as áreas do Enem. Não, um pouco diferente. E ele vai... Antigamente tinha essa divisão. Mais desmembrado. Ele vai incluir também uma formação profissional, né? Então ficariam cinco sub-áreas, né? Discutidos, inclusive a partir de um dado momento o aluno poderia optar por essa sub-área profissional, né? Eu achei muito interessante, só cortando um pouquinho, Thaís, agora no fórum do exame, o 8º fórum, o Temer estava, e ele falando que ele acha curioso o Brasil porque ele avança para voltar ao passado. Quando nós temos um presidente que fala que a história do Brasil avança para voltar ao passado, a gente se preocupa. Ele falou num fórum que ele estava relacionando a medida de mudança do ensino a um novo ensino científico, ensino clássico que se tinha antigamente, né? Sim, então isso fica na dúvida. Antigamente houve mesmo um direcionamento, né? E esse direcionamento nós vimos o quanto ele não universalizou o ensino. Não. Hoje o que nós temos delegado do governo populista, do governo popular, é a universalidade do ensino, onde qualquer pessoa prestando o Enem, prestando vários mecanismos, pode ter a inserção na universidade, no ensino superior. Agora, esse é o nosso maior medo, Fábio, que se perca. Esse é o nosso maior medo. Eu estou aqui no site Correio Brasiliense, jornal tradicionalíssimo lá em Brasília, né? Também, agora eu fiquei aqui também surpreso, em inglês também tem. Que fala, reforma proposta pelo governo, torna matérias como inglês e artes opcionais para o ensino médio. Inglês, artes e educação física. Na verdade... A priori estava sociologia e filosofia, mas diz que retirou. Na verdade... Agora, só um minuto. Inglês, só para concluir aqui, inglês hoje é praticamente uma língua... todo mundo tem que falar inglês praticamente para entrar no mercado de trabalho, etc. Mas como que vai tirar inglês também? Desculpa, pode continuar. Ficou muito assim. O que aconteceu? Sabe quando você dá uma notícia e não sabe o que pode acontecer com essa notícia? Foi o que aconteceu com essa questão da reforma. Como você falou, como a Thaís falou, foi colocado goela abaixo, né? A sociedade se mexeu, entendeu? E as pessoas que realmente estão na base da escola, que é o que é mais importante ser ouvidos, né? Não foram ouvidos. Isso que mais dá uma revolta em qualquer professor. Sim. Em qualquer situação que se envolva educadores, eles chamam até um jurista na pasta da educação de São Paulo. Até o Alexandre Frota. Até o Alexandre Frota, mas não chamam professores. Aonde que na saúde se vai tratar de assuntos da saúde e deixa um médico de fora? Sim. Então, isso é algo que nos chama muito a atenção. Nós temos o Naline como secretário da Educação, ele é um jurista. Ele é um jurista e leva a barca
da educação de São Paulo. Às vezes a gente é um pouco criticado quando a gente fala assim, a gente até entende, né? A gente é um pouco criticado quando fala que as pessoas que estão ao redor são muito técnicos, né? Tem o conhecimento, tem o seu mérito, entendeu? Mas é necessário que se consulte a base. Vou puxar um pouquinho já para o meu lado da educação física, né? Vamos começar a discussão falando um pouquinho da minha área especificamente. Também trabalhei como coordenador pedagógico no geral, mas vamos lá. A educação física, ela é tão antiga, a educação física ela foi colocada desde 1851 no Brasil. Grécia, Esparta. Entendeu? Então, no Brasil, a educação física vem de 1851. No Brasil? No Brasil, quando a corte trouxe para cá a educação física para fins de militarismo inicialmente. Certo. Preparação, e ela foi evoluindo, não é verdade? Hoje, vai num contrassenso você investir numa Copa do Mundo, investir numa Olimpíada, muito dinheiro, criar vários projetos e de repente você coloca a educação física em segundo plano. Estava falando com o Fábio no começo aqui, antes de abrir aqui o ao vivo. Eu sou oriundo da educação física escolar, né, de bons professores, né, da educação física escolar que fizeram a diferença na minha vida, na verdade. Nossa, fizeram a diferença na nossa vida, né? Então o que acontece? Hoje, você fala muito bem, as pessoas, o governo foi infeliz da forma com que ele colocou a situação. E como você disse, ele congelou as conversas, congelou o trabalho que estava sendo desenvolvido das pessoas conversando e colocando essa situação, cada uma dentro da sua área, né? E acabou colocando dessa forma e eu achei muito importante que a sociedade se mexeu, né? Agora, o que nós temos que fazer? Esse é um primeiro debate, né, que nós estamos fazendo aqui. Sim. Que as pessoas também debatam na casa, os pais principalmente. Exatamente. Participem dessa posição. Né? Sabe o que eu vejo hoje, Fábio, após as ocupações que tivemos do ensino médio, né, nas escolas do estado de São Paulo, que os governos eles têm, diante do ensino, o aluno secundarista como alguém de poder. Né? Os alunos secundaristas, eles transformaram o que muita categoria, por exemplo, dos professores não transformaram. Sim. Com a PUESP, com vários sindicatos que lutaram e morreram na praia, em alguns momentos da educação de São Paulo. O ciclo de reformas é interessante perceber. Ele é um projeto de lei, projeto 6.840 de 2013. Ele é ressuscitado como medida provisória. Então é uma imposição, medida provisória 746. MP que falam, a MP. Né? E o inicial desse projeto, ele já previa 5 áreas, mas também previa 11 subtemas trabalhados de formas transversais. E esses 11 subtemas, eles estavam de encontro com o interesse da escola pública. A escola pública ela deve ser melhorada sempre, né? E hoje nós tememos um pouco de que essa coisa do público seja ferido, lesado, porque quando nós podemos pensar a universalidade do ensino, antigamente não era todo mundo que podia chegar à universidade. Todos sabem disso. Será que esta nova divisão, esta nova reforma vai realmente fazer a universalidade continuar ou vai sedimentar o ensino novamente? Essa é uma discussão que a gente precisa pensar, porque a gente tem muito na sociedade essa coisa, porque antigamente minha professora era rígida, porque antigamente a escola era isso. Gente, não é que era melhor, né? A gente tinha um ensino totalmente restrito, poucas pessoas podiam estudar. Quantos de nós aqui tem pessoas na família que não terminaram os estudos, porque mesmo que a escola fosse pública, era muito caro frequentar a escola, comprar material, comprar uniforme como era exigido, né? Hoje você tem uma universalização, né? Talvez a gente deva fazer mesmo a reflexão sobre a questão da qualidade, mas a gente não se está discutindo a questão do professor também, a formação do professor, porque antigamente o professor ganhava muito mais, né? Antigamente o professor era valorizado. Tinha prestígio, né? Tinha prestígio. O WhatsApp aqui, ó, vamos lá, boa tarde. Acredito que o bom currículo é aquele que oferece mais, não aquele que reduz disciplinas. Será que essa MP, medida provisória, que pretende a autonomia do aluno, na verdade, não é uma forma de tirar a responsabilidade do Estado pela educação dos jovens? Professor Bruno, um abraço a todos aí. Obrigado, professor, pelo WhatsApp aí, pela mensagem. Acho que, com certeza, né? Eu acho que é exatamente isso. A impressão que dá quando ele faz
esse enxugamento, né, esse reducionismo das disciplinas em áreas, primeiro que assim, ele tira do aluno da escola pública várias ferramentas para que ele possa estar concorrendo em igualdade com o aluno da escola particular, por exemplo. Porque a escola particular não vai deixar faltar para o aluno. Né? Não vai deixar faltar o ensino de arte, o ensino de sociologia, de filosofia. Né? Ela vai fazer de tudo para que ele concorra ao vestibular com as máximas competências possíveis. E o aluno de escola pública, ele está sempre por último. Né? E aí vem a ideia que não se diz claramente nessa proposta, mas que a gente percebe que pode vir logo em seguida, que essa medida proposta seja aceita, que é a terceirização e a privatização do ensino. Porque a gente sabe que existem instituições que já existem, inclusive, material pronto para essa proposta. Nós temos essa preocupação sempre, é constante. Quando deixarem a coisa pública por ingerência, eles vão então e vendem. É essa a nossa preocupação. A precarização do ensino público é programada. Ontem eu estava conversando... Foi, né, decaindo, porque você fala lá, tá ruim, vamos privatizar, essa é a solução. Conversando com um amigo, ele falava, a crise da educação não é uma crise, é um projeto. Nossa, né? E isso é algo assustador, porque se fala de educação como a pupila dos olhos de qualquer civilização. Né? Agora, o ministro da Educação, olha o que ele diz, o ministro da Educação, Mendonça Filho, ele diz o seguinte, que a medida é necessária e que o Brasil permanece hoje na contramão do mundo e que o currículo atual é engessado. Apesar das mudanças propostas, o ministro buscou reforçar que as escolas passarão por um modelo de transição. Ninguém vai mudar repentinamente o modelo atual. Isso é um processo gradual. O que vocês acham aí dessa declaração do ministro? Eu acho assim, que nós devemos deixar de copiar projetos, copiar ideias de países que têm uma outra cultura, de países que têm uma outra vivência, de países que são completamente diferentes do nosso. Este eu acho que é o primeiro, né? Perfeito. Eu acho que é o primeiro passo para a gente começar a mudar a educação, é a gente olhar para o nosso país, olhar para a base história, do nosso país. Né? Não é o caso da nossa discussão, da nossa conversa hoje. Sim. Mas a reforma da educação não tem que começar lá de cima, ela tem que começar lá de baixo. Claro. A reforma da educação tem que começar ali na luta, né? Lá na educação infantil, passando pelo ensino fundamental. É ali que nós temos que começar a mexer de verdade. Você falou e foi muito bem lembrado, Thaís. Né? O ensino médio tem os problemas? Tem os problemas. Mas os problemas do ensino médio não acontecem no ensino médio. Eles acontecem lá atrás. Lá na educação infantil, lá no ensino fundamental, esses problemas vêm lá de trás. Então não adianta a gente fortalecer o ataque, a gente tem que fortalecer a defesa. Sim. Né? Esse é o primeiro passo. Eu que trabalho só com ensino médio, você pega alunos do primeiro colegial, né, tá aí nos 3 anos finais. Ele não sabe mal ler e escrever. Pois é. Tem vários alunos que têm muita dificuldade de escrever. Né? Então, assim, como é que você... E fora que, assim, eu acho que existe um contrassenso enorme aí no que o governo está propondo, que quando ele fala de... Ele acabou de criar uma PEC lá que congela os investimentos estatais. É difícil, Como é que ele quer estender a carga horária, ampliar esse ensino médio, fazer o que ele está querendo fazer, se ele não tem dinheiro para fazer isso, se a gente está passando por uma crise econômica e política? É aí que vem a ideia, que eu acredito, da terceirização. Né? Logo que se adota essa medida, não tem dinheiro, é aí que entra as empresas privadas. É muito interessante o Mendonça falar em contramão do mundo. Contramão do mundo. Quando a contramão do mundo está justamente a desvalorização e desprestígio que eles causam com os professores. O Estado não gerencia o corpo docente. O Estado desprestigia. Né? Exatamente. Aqui teve a professora, a Cecília Fontes, professora de anos aí, super inteligente, renomada, de anos aí. Ela falou assim, eu não sei que ponto vai chegar, estou completamente, acho que estamos num buraco negro, ela falou. É porque quando a gente fala de... O ensino médio realmente está ruim. Hoje a gente tem, né, a gente viu, esses dias eu estava assistindo um especialista falar sobre isso também, a gente tem uma aula ruim hoje. Né? A gente tem um professor mal remunerado que ele tem que pegar uma carga horária exaustiva para conseguir se manter, se sustentar.
as escolas não têm infraestrutura para essa proposta que ele está tendo. Tem aqui alguns dados, aqui, ó, por exemplo, 30% das escolas públicas não tem biblioteca, 14% não tem laboratório de informática, 50% não tem laboratório de ciências. Como é que você traz, né, essa proposta sem você não ter uma estrutura para isso? Um professor mal remunerado, uma aula mal dada por uma questão estrutural, salas lotadas. Eu tenho salas com 40 alunos. Como é que você atende às necessidades de cada um desses alunos com 40 adolescentes numa sala? Se você estender essa carga horária de 800 para 1.400, como ele propõe, transformar do jeito que ele está querendo, você só está aumentando essa aula ruim. Você só está aumentando o tempo desse aluno na escola com essa estrutura ruim. Veja bem, na escola particular, que é praticamente do berço de onde eu venho, da escola particular, essas 800 horas já não existem há muito tempo. Como é que está agora? Hoje, uma escola particular já trabalha com 1.150 a 1.200 horas. Com as extras? Com extras. O Estado de São Paulo também cumpre 1.200. 1.200 horas, entendeu? Quando eu trabalhei na parte pedagógica de uma escola aqui da cidade, a gente já tinha, no Instituto Imaculado da Conceição, a gente já tinha 1.200 horas de trabalho, né? Agora, essas 1.200 horas de trabalho, elas eram estruturadas. Sim. O que está acontecendo? Desta forma, no meu modo de ver, é que está aumentando o abismo entre o público e o privado. Exatamente. Né? O privado, cada dia, como você disse, Thaís, o privado não vai deixar de oferecer essas disciplinas. Por quê? Porque é um outro sistema. Obedece o sistema educacional do Estado de São Paulo, né, do Brasil, mas ele tem por onde sair. E não carrega carências, né? Sim. O que acontece? E enquanto que o ensino público cada vez mais vai ficando desvalorizado. Eu venho do ensino público, e do ensino público, né, estou sendo um pouco saudosista aqui também, né, Fábio? Do ensino público de qualidade. Formaram boas pessoas, mas eram pessoas que de repente pensavam, tinham uma estrutura. Sim, claro. Né? Hoje cresceu-se muito, né? Tem uma população maior para entrar na escola. A gente está tendo isso aí, isso é um problema muito sério, não é verdade? Mas este abismo que o governo vai criar, se aprovar essa medida, vai ser muito grande entre o ensino público e o ensino privado. Mais ainda que está. Mais ainda. Uma curiosidade, o país tem mais de 28 mil escolas de ensino médio. 28 mil? Destas 24 mil não tem nenhuma matrícula de ensino integral. Ou seja, eles querem implantar um projeto de mudança de ensino para escolas de ensino integral, mas não tem a capacidade. No estado de São Paulo, a gente tem, acho que não dá nem 1% de escolas de ensino integral. O ensino integral no estado de São Paulo, a gente percebe que ele é uma vidraça do governo, assim, né? Tipo, a que atinge os maiores índices, que existe um investimento maior, que o professor tem uma remuneração maior. Mas ela, primeiro que assim, não é o professor concursado que vai dar aula lá, é por projeto, né? São escolas que têm um incentivo maior, justamente porque elas servem à propaganda política do vitrine, governo. Né? Mas é muito difícil você conseguir universalizar esse modelo. O Estado não tem, eu acho que nem estrutura financeira para isso. Eu li a pergunta ali, você quer... Posso ler aqui, depois a gente vai para o intervalo, vamos fazer essa pergunta aqui, mas depois a gente vai para o intervalo daí, vamos lá. Boa tarde, será que essa visão com respeito à nova formatação educacional pode ser remetida ao que era feito em Summerhill, na Inglaterra? Professor Fábio Gaffa. Obrigado, professor Fábio. Olha, na teoria, essa proposta ela pode até ser remetida. Tem a escola de Summerhill, tem a escola da Ponte, tem um modelo educacional que foi implantado aqui no Brasil. Tem um mosquitinho. Esse mosquito desde... No início no final da década de 50, que se chamava escola vocacional, não sei se alguém já leu, já viu alguma coisa, que era um modelo maravilhoso, muito parecido com esse, que o aluno escolhia as disciplinas que ele queria cursar, só que você tinha uma estrutura, e você não tinha dentro da escola vocacional, da escola de Summerhill, da escola da Ponte e esses outros modelos pedagógicos mais interdisciplinares, você não tem, por exemplo, a exclusão de uma área cultural, de uma área da educação física, você tem o desenvolvimento holístico e amplo do ser humano. E primeiríssimo mundo, né? Promovendo a cidadania. E primeiríssimo mundo também, né? De primeiríssimo mundo. Aqui estamos no terceiro.
É aí que tá. O Summerhill é lindo. Eu, né, quando a gente fiz licenciatura ali sonho. sobre Summerhill, Escola da Ponte, eu, assim... aliás, eu acho que esse modelo de ensino médio, ele é tradicional, ele tá ultrapassado e que a gente precisa mesmo pensar em reformular. Mas não dá para mexer nessa formatação sem você mudar a estrutura. Sim. Sem você não melhorar a vida profissional do professor, sem você pensar a questão salarial, a formação do professor. A gente está tendo professores muito mal formados. Por quê? O professor não consegue ter formação continuada, né? Que o Estado cobra dele, que o professor tem que ter formação continuada. O que é formação continuada? Ele conseguir fazer cursos de pós, tá se atualizando, porque realmente, se você ficar muito tempo em sala de aula sem você se atualizar, você vai atrofiando mesmo, né? Mas no Estado não dá condições pra gente fazer isso. O professor que hoje tem uma pós, que tem um mestrado, é porque ele teve que abdicar de outras coisas, muitas das vezes financeiras, para poder ter essa formação. Entendi. Comentar também sobre a pergunta dele aqui? Uma curiosidade sobre a questão da estrutura. A questão da estrutura que remete a espaço. A escola, para ser integral hoje, ela deveria não ter o período noturno, praticamente, deveria ser manhã e tarde. E nós temos 1 em cada 5 alunos, em toda a rede de ensino médio, estudando à noite. A cada 5 alunos, 1 estuda à noite. Certo. Então, qual que é essa proposta, né? Será que eles não estão vendo esses dados? Pois é. Bom, eu vou chamar o intervalo. Quer comentar alguma coisa sobre isso? Vamos chamar o intervalo e a gente volta já aqui com o programa Telescópio. Não sai daí. Vila Rosa Restaurante e Rotisserie. Aberto todos os dias para almoço, com serviço de marmitex e um self-service com 20 tipos de saladas e pratos quentes. Massas artesanais, pratos típicos da culinária brasileira e vários tipos de assados aos finais de semana. Espaço para seu evento empresarial ou com amigos e familiares para o jantar, com várias opções de cardápios. Vila Rosa Restaurante e Rotisserie. Rua Quintino Bocaiúva, 929, Centro, Itapetininga. 3272-5430. TWR Contabilidade. Mais de 40 anos de experiência. Profissionais experientes, treinados continuamente, utilizando dos mais novos recursos oferecidos pela informática, contando com assessoria de conceituadas empresas de consultorias nacionais, atendimento direto e pessoal, sinônimo de qualidade, quando o assunto é seu dinheiro. Atuação na área fiscal, contábil e trabalhista. Abertura e encerramento de empresas. Imposto de renda de pessoa física e jurídica. Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, ITR. TWR Contabilidade. Durante a vida passamos por momentos em que nossas escolhas definirão o nosso futuro. E para cada momento a WGB tem o seguro certo para você. Desde 1986, a WGB traz os mais variados planos e serviços de seguro com as melhores condições do mercado, além de um atendimento personalizado pensando na satisfação dos seus clientes. Antes de fazer um seguro, fale com a gente. WGB Seguros. Esta segurança você não pode dispensar. Boa tarde a todos, parabéns pelo aniversário de 12 anos da TVI, nossa TV comunitária, que é um avanço para a nossa cidade. Parabéns. Qualidade, entrega rápida, melhor preço. Você encontra tudo isso em mais de 7 mil itens na Comercial Peixoto. Há 23 anos oferecendo para a sua casa material elétrico, hidráulico, ferragens, ferramentas, louças e metais. Comercial Peixoto. Na compra do imóvel, você busca sempre por uma empresa que tenha solidez, confiança e ética. Há 8 anos no setor imobiliário, a Jackson Nunes vem oferecendo atendimento personalizado a você que está procurando o imóvel de seus sonhos. Jackson Nunes Negócios Imobiliários. Garantia de bons negócios sempre. Amor, empenho, dedicação e seriedade. Há mais de 20 anos, o Laboratório Itapetininga tem esses compromissos com você, respeitando a sua saúde e proporcionando bem-estar. Tem conquistado prêmios de reconhecimento nacional e internacional. Para a sua segurança, seu conforto e sua comodidade, contamos com um amplo estacionamento e oferecemos coleta diferenciada na sua casa.
contamos com mais uma novidade: exames de ultrassom. Laboratório Itapetininga. Quando você escolhe um presente, cada sensação, cada sorriso, cada lembrança, a preocupação, o carinho e um pouquinho de nós vai junto. Mais legal que plástico bolha. Muito mais que um presente. A Rede Multidrogas tem história de dedicação e respeito para você, colocando você e sua saúde em primeiro lugar. A Rede Multidrogas Itapetininga oferece aos clientes preços muito mais competitivos e com os melhores descontos. Oferecemos a todos uma farmácia de manipulação com alto padrão de qualidade. Oferecemos também uma variedade de cosméticos e perfumes importados das melhores marcas em até 6 vezes sem juros no cartão. Fazemos parte dos programas de desconto e da Farmácia Popular. Faça sua pesquisa e confira como a Rede Multidrogas Itapetininga tem preços realmente especiais para você e sua família. Venha conferir e nos fazer uma visita. Estamos de volta com o programa Telescópio aqui na sua TVI, canal 99 analógico, 8 digital e para todo o globo terrestre através do www.tvitap.com.br. As empresas que apoiam culturalmente aqui o nosso programa são WGB Seguros, esta segurança você não pode dispensar. Bolsa Creto, sistema construtivo para obras de engenharia hidrogeotécnica. Plano Familiar Camargo, tradição, seriedade e respeito. Bom, estamos conversando aqui sobre essa tão polêmica reforma educacional, né? Está aqui presente Antônio Galão, a Thaís, Maria e o Danilo Domingues, né? É isso. Bom, e o aluno? O aluno, como que ele está? Ainda não recebeu essa informação direito? Há uma hipótese aí de repente ter um protesto? Como vocês acham aí, vocês que estão aí na luta da educação? Acho que ainda não é bem discutido. Pegou essa ressuscitação pela MP, ela pegou de calças curtas muitos setores, inclusive dos alunos. Nós sabemos que o governo recuou em algumas coisas, né? Depois de toda a manifestação por mídia, rede social, ele voltou atrás de mudanças que seriam para né? o ano passado. Então nós temos aí o aluno como aquilo que eu falei no início, ele é uma força grande, só que precisa se conscientizar mais. Eu acho que precisa se conscientizar, principalmente porque se a gente for ver assim, se o aluno pode escolher, porque a proposta prevê essa escolha do aluno a partir do 2º ou 3º ano, né? Essa escolha vai ser feita com base em quê pelo aluno? Eu acho que é por isso que primeiro precisa ser discutida a estrutura, a situação do professor, porque um aluno não pode escolher uma disciplina, eu gosto mais desse ou daquele, né? Eu acho que as coisas não funcionam só dessa maneira. Tem a identificação do aluno com a disciplina, com o conteúdo e com a área do conhecimento e não só com a figura do professor, né? Tem alunos que gostam muito da minha pessoa, mas não gostam da minha matéria. E tem alunos que gostam muito da minha matéria, não gostam da minha pessoa, então pode existir isso, né? Sim. Então, a gente precisa discutir isso a nível técnico mesmo. Eu acho que um ponto das mudanças que é a questão do notório saber, né? Imagine você sendo aluno, recebendo alguém que não é professor específico daquilo, lecionando para você. Eu vou mais longe, acho que é até uma questão de maturidade, né? Maturidade emocional, psicológica, né? Eu trabalhei muito tempo, trabalho ainda com cursinho, e eu observo que os alunos que estão pré-vestibulando não conseguem se decidir pelas coisas que eles querem, eles não sabem qual é a disciplina, qual é a faculdade, qual é a área que vão estar trabalhando. E são alunos que já passaram, já têm seus 17 para 18 anos, teriam que ter uma maturidade, né? Agora você imagine um aluno que não tem a estrutura para poder escolher, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo. E vamos colocar na parte prática, que nós que estamos dentro da sala de aula. O aluno vai, ele escolhe uma área, não gostei. O que vai acontecer?
ele vai mudar para outra área. Também não gostei. Muito E louco. tem como Tá? voltar atrás? Tem como voltar atrás? O que vai acontecer? Não, tem. Né? Tem. Então, Bom, isso é... Pode ser errado, Pode, Fábio. Pode Então, terminar. que isso aí assim, do meu modo de ver, ainda muito novo para uma população que ainda não está preocupada com isso. É diferente do... Só, assim, Ok, pode mandar. Pode falar. complementando, por exemplo, que a gente sabe que nos Estados Unidos o ensino médio isso acontece, mas você tem o ensino infantil e o ensino fundamental muito bem estruturado para que esse Não dá aluno para comparar, já esteja né? decidindo. Não dá para comparar, é outro padrão. Estados Unidos é Outro país. Vamos lá, outro a preocupação do governo ilegítimo me parece bem igual o da ditadura militar com o acordo MEC, o ZAID, né? O SAID, cuja meta é o impedir o pensamento crítico e político. O que vocês pensam sobre isso, José Benedito Meira? Bom, primeiramente a gente não está aqui por partido nenhum, né? A crítica que nós fazemos aqui já foi feita ao governo da Dilma e hoje é feita ao governo do Temer. Como esse Temer chegou até lá, existem muitas discussões, né? Mas nós sabemos que a filosofia, a sociologia, todo estereótipo que se constrói em torno dessas duas componentes curriculares é grande, mas nós sabemos também que ele tem um poder, né? Ele foi tirado no tempo da ditadura, ele foi excluído do currículo, talvez porque levasse a pensar, né? Eu acredito que a sua pergunta vem de encontro com o que pode ser o entre linhas desta nova reforma. Essa nova reforma pode sim tirar a sociologia, a filosofia e assim não ensinar mais nas escolas as especificidades do pensamento crítico, da reflexão, né? Eu não tive filosofia no ensino médio, eu tive na faculdade. Eu fiz faculdade, universidade de filosofia, mas nos temas transversais trabalhados na minha época de ensino médio, eu não conhecia o que era uma reflexão crítica, o que era um pensador, um filósofo, ou o que era a sistemática desse método de pensar. Crítica se ensina, né? Não é natureza. E você tira, inclusive, o direito de pensar, né, do aluno do ensino médio. Por exemplo, a minha área, né, eu sou formada em Ciências Sociais, licenciada em Sociologia para dar aula de Sociologia. O currículo do terceiro ano de Sociologia, por exemplo. O primeiro ano a gente trabalha as questões culturais, as diferenças culturais, o que é o etnocentrismo, preconceito contra as culturas, trabalhar essa reflexão de entender o outro, a alteridade. O segundo ano a gente vai discutir as questões, como que o aluno se insere dentro da sociedade a partir dos temas trabalho, violência, desigualdade econômica, né? Como que ele se situa dentro da sociedade, promovendo uma reflexão e trazendo também todos os pensadores. É uma área de conhecimento. Né? A sociologia, a filosofia são áreas de conhecimento, assim como a educação física e a arte, que eu acho que essas quatro entram dentro dessa reflexão, né? E no terceiro ano, que é a grande ênfase, por exemplo, que é uma coisa que não se tinha antigamente, a gente vai saber o que é a Constituição Federal de 1988, o que são direitos políticos, direitos sociais, direitos civis, direitos humanos, que são leis, cartas promulgadas pela humanidade. Todo mundo tem conhecimento disso, né? Você pergunta para o aluno, você sabe quais são os 3 poderes que governam o seu país? Ele não sabe. Mas isso tinha disciplinas que também é polêmica, porque o governo mais de esquerda fala que são disciplinas da ditadura militar, que é a educação moral e cívica, sim, e a USPB. Mas ela era ensinada num nível muito técnico, né? Então, mas tem uma certa importância de cidadania ou não, Thaís? Você acha? A importância na época era promover o nacionalismo, né? Porque a ditadura queria promover essa ideia de patriotismo, de nacionalismo. Então, você criar um Estado forte. Né? Esse tipo de debate dentro desse contexto, a intenção é essa. Eu tive em 92, então acho que já era mais... Não, 92 não era, né? Mas existia não ainda era as estudos disciplinas sociais? Não, educação tinha as duas disciplinas. No SPB, colégio SPB, tinha. o SPB. Organização Social Política do Brasil. O que é interessante perceber? Que hoje o currículo de Sociologia, ela abarca tudo que existia em SPB, toda essa disciplina, ela está dentro do currículo da Sociologia. Mas o currículo da Sociologia não ficou só nisso. Sim. Ele é maior. Mas dentro de um contexto de democracia, de promoção da igualdade, de cidadania, de respeito às diferenças. De participação política. Principalmente participação, protagonismo, e incomoda, né? A gente está vendo esse debate aí
do ano passado para cá, esse projeto de lei aí de escola sem partido, qual que é o grande incômodo da escola sem partido? Sim. É com as disciplinas de sociologia e filosofia, porque o professor não é um doutrinador. Quando um filósofo e o sociólogo entram na sala com licenciatura, né? Acho que ressaltar aqui, porque a gente é formado nós somos licenciados. O que é ter licenciatura? Que você cumpriu disciplinas da pedagogia, da didática, você fez estágio dentro das escolas quando você estava fazendo sua faculdade. Então você sabe como é que funciona o ensino dentro da educação. Agora imagine, né? Com essa reforma, alguém que tenha notório saber que não é licenciado e entra numa sala de aula. Eu vou puxar um pouco para o lado da educação física, né? Nós estamos falando do saber, né? E do pensamento. Sim. E já São dizia, duas, né? Completa o ser humano, né? E já dizia uma velha máxima, né? Mente sã e um corpo são. Exatamente. É da Grécia já. Da Grécia, né? Então, nós vemos aí o governo lançando uma medida até certo ponto exagerada, e nós temos 58% da população brasileira em sobrepeso. Nós temos jovens e adolescentes hoje, mais de 17% de jovens e adolescentes já com problemas cardíacos, cardiovasculares, problemas de diabetes e problemas que são relacionados ao quê? Primeiro, a alimentação e a atividade física. Né? Então, nós estamos discutindo a questão do pensamento, mas nós estamos... Dentro do pensamento existe um local para que esse pensamento exista, que é o nosso corpo, né? E o nosso corpo, ele necessita de um grande cuidado, necessita que as pessoas cuidem bem dele. O Fábio estava falando antes de começar o programa aqui da moda, né? De correr, de academia, isso e aquilo. Tá com né? tudo, tá graças com a Deus, tudo, né? Bom isso. Mas a gente não enxerga isso muito dentro da própria educação, né? Porque as pessoas não estão valorizando mais isso como deveriam valorizar, né? Aqui também está falando, aqui no UOL, site UOL, agora, governo fará mudanças no Enem em 2017 também, para 2018. Aqui fala ajustes virão na sequência da reforma do ensino médio. Agora, eu não sei como vai ser esse Enem, se tem alguma coisa... Me ajudem aqui. Eu não sei como vai ser essa mudança, vou ver se consigo, travou aqui, mas você está sabendo disso não? Eu acho que isso já era previsto, né? Aliás, eu já estava com receio de que o Enem desse ano já fosse mudado sem que os alunos pudessem acompanhar, né? Mas acho que esse ano mantém a mesma estrutura, mas com certeza talvez já aponte algumas diferenças, né? Mas se essa medida passar, o Enem também vai ter que mudar. Vamos para a parte prática da coisa de novo, né? Vamos lá. O que acontece? Quantos tipos de Enem, de provas de Enem, nós vamos ter que ter para que um aluno que escolha a sua área de atuação possa fazer? Sim. Um aluno que escolhe a área das ciências da natureza, com obrigatoriedade em português e matemática, né? Que foi discutido isso muito. Tá certo? Ele vai querer fazer prova só disso, o outro vai querer fazer prova só disso. Quantos modelos de prova nós teremos? Como é que vai ser gerenciado isso? Sim, você vai criar um problemão. A parte prática, eu acho que assim, foi tudo muito colocado, como vocês disseram aí, muito assim, a grosso modo, e os detalhes de todo esse processo não foram discutidos. E são detalhes práticos que, na hora que vai acontecer e vai parar. É o que vai acontecer. De uma forma ou de outra, essas áreas que ele está propondo aqui, elas já estão na escola, né? Sim. Quando a gente, por exemplo, pega a prova do Enem é por área de conhecimento mesmo. Só que o aluno, ele consegue ler lá e identificar. A gente tenta promover, né, uma formação interdisciplinar para o aluno. Dentro da sociologia, por exemplo, eu estou falando de geografia e história a todo momento. Né? E quando a gente faz as nossas reuniões pedagógicas na escola, os professores de geografia, história, sociologia vão discutir mais ou menos que meio que juntos também. Isso é promovido, dependendo da escola, isso é promovido, né? As áreas. Só que que nem você falou, será que nós vamos ter um retrocesso, uma defasagem para o aluno quando ele vai prestar a prova do Enem? Ano passado, por exemplo, a prova do Enem na área de ciências humanas, pelo menos 11 questões eu sei que estava dentro das competências de sociologia. Mas poderia estar de história também, né? A gente já promove esse diálogo entre as disciplinas. Agora, você jogar tudo dentro de um caldeirão só, sem discutir a estrutura... E outra coisa, a filosofia, sociologia, filosofia, tudo foi explicado por causa dos filósofos, né?
todo pensamento que até hoje, né, são adotados aí, começou com os filósofos, junto com a educação física também. Sem dúvida. Né? Tudo junto. E sociologia veio depois, mas também um complemento maravilhoso, né? Como que fica assim essas disciplinas que abrem a cabeça, mas assim são também científicas, são matérias científicas, tanto a filosofia como a educação física. Embasamento científico. Tudo é científico. Como é que fica? Veja, vamos... É mente, sangue e corpo, exatamente. Veja na prática de novo, vamos ver a parte prática da coisa. Um aluno, ele, durante o ensino médio, ele é direcionado para uma determinada área, entendeu? Deixando de lado, de repente, outras áreas. Ele se torna um profissional. Hoje nós vemos um país no mundo onde as coisas mudam muito rapidamente. A cada minuto. Né? A cada minuto. Segunda. Como um profissional que não tem uma formação eclética vai viver no mundo que exige que você tenha conhecimentos interdisciplinares? Como é que um trabalhador vai se reciclar com 35, 40 anos de idade para procurar um novo emprego se ele não teve uma base lá na escola? Como é que isso vai acontecer? Então, isso interfere diretamente no nosso futuro. Diretamente no nosso futuro. E as pessoas estão pensando no hoje, não estão pensando lá na frente. Então, eu gosto muito de ver pelo lado prático da coisa, né? Porque nós somos especialistas, né? Thaís, nós somos especialistas, né? Mas nós tivemos e nós temos conhecimento de mundo e conhecimento interdisciplinar. Sim. Se a gente precisar mudar de área, alguma coisa ou outra, a gente tem base para mudar. E essa pessoa que não tem essa base? O que vai acontecer com ela? É justamente essa preocupação com essa base comum que nós temos, né? Achei aqui consegui abrir aqui do Enem, é uma coisa também que é complicada, porque o Enem virou difícil, né? Uma prova difícil. Uma das que eles querem mudar é, às vezes, tem 2 dias, fazendo um dia só. Meu Deus. Cogita-se aqui, né? Vamos ver o que mais aqui. Busca-se do resto maneira de adaptar a estrutura pedagógica. Bom, por enquanto é isso que eu vi aqui. Um dia só fazer Enem num dia só é duro, né? Quando eu estudei no ensino médio, o Enem era um dia só, eram acho que 64 questões e uma redação. Porém, ele não era... Tinha uma outra conotação. Ele tinha outra conotação, ele não servia praticamente para nada. Sim. Eu lembro que ele, assim, dependendo da pontuação que você atingiu, você conseguia um ponto a mais na universidade que você queria entrar. Então, por exemplo, se fosse bem no Enem, você conseguia 2 pontos no vestibular da USP. Sim. 2 pontos. Era assim, ele era irrisório. Por quê? Porque ele era uma prova muito simples e ela não era um método de seleção seguro. E não era aplicado no país todo. Hoje ele é aplicado no país todo, ele é a porta de entrada dos alunos para todas as universidades federais, para a inserção do aluno de escola pública poder fazer o ensino privado através do ProUni, né? Então, assim, ele precisa ser rígido, ele precisa ser, talvez não da forma que ele está, talvez precise passar por alguma reformulação, mas ele precisa ser uma prova rígida no sentido de ser justa com todos que estão competindo. Então, eu acho que é isso que... Algo interessante do ensino hoje, que nós temos, é que não se ensina mais a partir do conteúdo somente, né? Hoje nós temos o ensino por competência e por habilidade, né? Então, essa fórmula, ela é uma novidade, né? O Enem, até então, era talvez uma prova conteudista, trazia... Hoje em dia, você abre o seu celular, seu smartphone, você tem a história, o conteúdo, tem tudo ali. Sim. Agora, o que eu fazer com o conteúdo, né? Então, acho que isto é um passo de avanço. E o nosso aluno, será que ele vai ter esse conteúdo? Ou será que essas habilidades ou só conteúdo? A nova fórmula do ensino aqui. Nós temos alguns receios, porque quando se coloca por uma MP, já não se quer discussão, né? Esse é um dos problemas. E outro problema é que não se ouve educadores. Outro problema, são problemas de base, né? Agora, o Enem vai ser algo que está além ainda da base, né? E acho que é aí que está o caráter desse regresso, né? Porque vira uma educação tecnicista, né? Sem o pensamento crítico, para formar trabalhador mal formado, né? E sem acesso ao ensino superior. Eu acho importante a gente falar que, né, que eu estou vendo aqui da Thaís Daniel, que a gente
Não tem nada a ver com política esse trabalho que nós estamos fazendo aqui, né? Isso aqui tem a ver com educação. Né? Eu acho que e ninguém é contra a reforma nenhuma, mas todas as reformas têm que ser bem pensadas, se nós não fizéssemos nossas críticas às reformas, as reformas não seriam boas. Mas eu acho que a população também, a grosso modo, deve ser contra. Não é? Ou tem gente que... Tem gente a favor simplesmente porque está politizando a discussão. Do Temer, é isso? Quando a gente mistura, né, Dan? A gente estava falando sobre isso agora. Quando a gente mistura política com outras situações, é muito complicado isso, Nós não podemos confundir política com partidarismo. A política... eu acho que eu até ia fazer esse ponto também, porque... Política, para mim, né, dentro da sociologia, é tudo que nós estamos discutindo, a nossa vida é política no sentido de que tudo depende de decisões políticas, né? Não deixam de ser. Mas é a questão partidária mesmo. Você falou, não existe aqui um partidarismo. Se fosse PT, se fosse Dilma, a gente já está discutindo aqui do mesmo jeito. Inclusive, essa proposta começou no governo da Dilma com o Mercadante. Já tinha visto... o pessoal já começou a criticar, só que isso não foi vindo como medida, né? Tipo, vamos baixar essa medida provisória e ninguém discute. Não aconteceu isso quando ele surgiu com a proposta. É lógico que nós podemos discutir o partidarismo, sem nenhum problema. Nós temos aí a espinha dorsal dos partidos, nós conhecemos o que é direita, esquerda, centro-direita, centro-esquerda. Igual o Constável teve aqui ontem, ele falou assim, a gente faz política desde que nasce, é isso mesmo? Sim, nós somos seres políticos, né? A política, Fábio, é interessante, é bem filosofia mesmo, ela nasce junto com a filosofia. Quando os filósofos colocaram na praça pública, na ágora, na grega, na polis, eles começaram a fazer um exercício de reflexão, pensar a vida política da cidade. Polis, da palavra polis, nasceu politeia política, né? E é nada mais nada menos que exercício da vida da cidade. Né? Okay. Vou chamar um intervalo, a gente volta já já com mais Telescópio. Sai daí. Vila Rosa Restaurante e Rotisserie, aberto todos os dias para almoço, com serviço de marmitex e um self-service com 20 tipos de saladas e pratos quentes, massas artesanais, pratos típicos da culinária brasileira e vários tipos de assados aos finais de semana. Espaço para seu evento empresarial ou com amigos e familiares para o jantar, com várias opções de cardápios. Vila Rosa Restaurante e Rotisserie, Rua Quintino Bocaiúva, 929, Centro, Itapetininga. 3272-5430. TWR Contabilidade. Mais de 40 anos de experiência. Profissionais experientes, treinados continuamente, utilizando dos mais novos recursos oferecidos pela informática, contando com assessoria de conceituadas empresas de consultorias nacionais, atendimento direto e pessoal, sinônimo de qualidade quando o assunto é seu dinheiro. Atuação na área fiscal, contábil e trabalhista. Abertura e encerramento de empresas. Imposto de renda de pessoa física e jurídica. Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, ITR. TWR Contabilidade. Durante a vida passamos por momentos em que nossas escolhas definirão o nosso futuro. E para cada momento a WGB tem o seguro certo para você. Desde 1986, a WGB traz os mais variados planos e serviços de seguro com as melhores condições do mercado, além de um atendimento personalizado pensando na satisfação dos seus clientes. Antes de fazer um seguro, fale com a gente. WGB Seguros. Esta segurança você não pode dispensar. Boa tarde a todos, parabéns pelo aniversário de 12 anos da TVI, nossa TV comunitária, que é um avanço para a nossa cidade. Parabéns. Qualidade, entrega rápida, melhor preço. Você encontra tudo isso em mais de 7 mil itens na Comercial Peixoto. Há 23 anos oferecendo para a sua casa material elétrico, hidráulico, ferragens, ferramentas, louças e metais. Comercial Peixoto. Na compra do imóvel, você busca sempre por uma empresa que tenha solidez, confiança e ética. Há 8 anos no setor imobiliário, a Jackson Nunes vem oferecendo atendimento personalizado a você que está procurando o imóvel de seus sonhos. Jackson Nunes Negócios Imobiliários.
Garantia de bons negócios sempre. Amor, empenho, dedicação e seriedade. Há mais de 20 anos, o Laboratório Itapetininga tem esses compromissos com você, respeitando a sua saúde e proporcionando bem-estar. Tem conquistado prêmios de reconhecimento nacional e internacional. Para a sua segurança, seu conforto e sua comodidade, contamos com um amplo estacionamento e oferecemos coleta diferenciada na sua casa. Contamos com mais uma novidade: exames de ultrassom. Laboratório Itapetininga. Quando você escolhe um presente, cada sensação, cada sorriso, cada lembrança, a preocupação, o carinho e um pouquinho de nós vai junto. Mais legal que plástico bolha. Muito mais que um presente. A Rede Multidrogas tem história de dedicação e respeito para você, colocando você e sua saúde em primeiro lugar. A Rede Multidrogas Itapetininga oferece aos clientes preços muito mais competitivos e com os melhores descontos. Oferecemos a todos uma farmácia de manipulação com alto padrão de qualidade. Oferecemos também uma variedade de cosméticos e perfumes importados das melhores marcas em até 6 vezes sem juros no cartão. Fazemos parte dos programas de desconto e da Farmácia Popular. Faça sua pesquisa e confira como a Rede Multidrogas Itapetininga tem preços realmente especiais para você e sua família. Venha conferir e nos fazer uma visita. Estamos de volta aqui com o programa Telescópio na sua TVI, TV de Itapetininga, a TV que conta a história de Itapetininga. E a TV que fala a língua e mostra a imagem de Itapê. Nosso telefone é o 3527-8099, o telefone é 3527-8099, o WhatsApp é o 99784-0955. Você pode assistir também no mundo todo pelo nosso site www.tvitap.com.br. Está ao vivo lá em tempo real, é só entrar lá que já começa a rodar lá o vídeo, né, ao vivo da TVI. Você pode assistir em qualquer canto do nosso planeta Terra, ok? As empresas que apoiam culturalmente aqui o telescópio são WGB Seguros, esta segurança você não pode dispensar. Bolsa Creto, sistema construtivo para obras de engenharia hidrogeotécnica. Plano Familiar Camargo, tradição, seriedade e respeito. E vocês acham aí que essa medida aí, ela vai passar, vai ser aprovada? O que vocês acham aí que vai acontecer? Olha, Fábio, a PL 6840, ela começando em 2013, no governo Dilma, ela parou de ser discutida. Você entra lá no site do governo, tem todo o histórico, né? Ela parou de ser discutida dia 11 de março de 2015, quando foi alterado o Estatuto da Juventude para colocar o direito do empreendedorismo jovem. Nós temos aí um caráter de política pública, né? E ela foi retomada por medida provisória, né, agora pelo líder dos democratas no requerimento de urgência, dia 8 de agosto. Então nós vemos que ela é retomada por uma outra linha de política, uma política neoliberal e não uma política populista. E isso traz um grande interrogação, porque hoje muitos parlamentares votam de olhos fechados o que o Michel Temer propor, né? Então pode ser sim que ela passe, desde que nós façamos algum movimento como já estamos fazendo, né? Algumas partes já recuaram. Fausto Silva, né? E ele que é o grande, né, apresentador lá, maior, né, domingo, horário nobre, foi lá e falou bravo, né? Ele falou palavrão, popular, né? No Popular, né, Fábio? No Popular, programa popular, maior audiência, né, do domingo, né? E ele não aguentou e falou, e o Temer chegou a ligar para ele. O que assusta é um presidente ligar, né, para um apresentador popular, e aí esse apresentador no outro domingo se retratar em rede nacional. O Fábio vai ligar para você, hein? Nossa. Eu acho que o Temer teve aqui já na TVI. O Temer eu já fiz matéria com o Temer. Assim, é uma pessoa muito fechada, extremamente fechada de papo, né? Que eu percebi.
teve na TV Tem também, quando ele era presidente, foi presidente da Câmara, né? Pessoa muito fechada, assim, não é de papo, mas, bom, sei lá, eu percebi dele, né? Sim. Isso. Sabe, Fábio? Tem que entender também, não é o Temer em si, é ele Claro que aprovando, não. né? Sim, Mas quem sim. é a equipe que está trabalhando nessa proposta? Eu acho que nós temos que, como debates que nós estamos fazendo aqui agora, eles são muito importantes para poder esclarecer a população, né? Eu acho que há uma possibilidade da reforma passar, mas nós precisamos, assim, nos unirmos, pais, escola, educadores principalmente nós educadores, nós temos que nos unirmos para que ela seja melhor discutida, haja os pontos que estão assim, com aquela interrogação que nós acabamos de colocar aqui, sejam melhores esclarecidos, né? E outra coisa, o mais importante de tudo, né? Nós não podemos ter um retrocesso. Nós temos que andar, né, para frente. Eu acho que o brasileiro ele é visto no mundo como uma pessoa que resolve tudo, sabe de tudo. Não é verdade? É assim que a gente é visto no mundo, né? O brasileiro chega, hoje nós temos aí vários empresários que se destacam em grandes multinacionais que são brasileiros, porque tem um conhecimento de mundo muito grande. Sim. Então, a partir do momento que a gente consegue, que a gente fecha esse conhecimento de mundo, nós vamos estar criando quem? O quê? Agora, o que me estranha, vocês falaram, eu não sabia disso, que começou na época do Mercadante, é isso? Isso. Mas o governo PT, né, de esquerda, que sempre falou e lutou, falava da... pensamento. A sociologia e a filosofia tem muito desse lado mais de esquerda, né? Educação física também é importante. É muito estranho vindo do PT, do Mercadante... O que orientou... Não necessariamente de esquerda, né? A gente tem que... Todo mundo acha que sociologia... Não, eu sei. Mas ela é mais, né, assim, vista também, né? Não, na verdade, o que a sociologia, ela, através do debate crítico, ela vem com a função de, assim, como é que eu posso dizer... Mostrar as ideologias por trás dos discursos. Exatamente. Né? De que a ciência não é neutra, de que o conhecimento, as decisões não são neutras, muitas vezes elas são tomadas politicamente por um grupo dentro da sociedade, e existe aí a mídia também, a grande mídia, trabalhando muitas vezes a favor de determinados grupos sociais. Então ela vem trazer essa reflexão, mostrar para que o aluno, né? Inclusive existem vários sociólogos muito conservadores de direita. Sim, Fernando Henrique Cardoso, do PSDB, que vai ser vale lembrar. Pelo UOL também vai ser o próximo investigado aí. É a negociação que teria gerado pagamento de propina de $700 mil. PF investiga compras de térmicas no governo FHC. Acabou de sair aqui no UOL também, já que você falou no FHC. Flávio, Mas eu vou falar do PT, do Mercadante. É muito estranho isso. Eu vejo que o que promoveu essa ótica de mudança do ensino médio foi a necessidade para atender os níveis, né, as avaliações externas que estavam ladeira abaixo. São os dados. Não, são dados específicos, sim, né? Sim. Aí, quando nós vemos essa PL 6840 sendo colocada, nós temos que também ler a própria PL, o corpo dela. E lá ele traz uma educação pública, mudança, mas não deixando de lado a cultura da paz, empreendedorismo, Constituição Federal. Ela não deixou de lado, ela coloca 11 subtemas que vão entrar para fortalecer o que é o ensino público. Mas a do Mercadante estava isso originalmente, dessas disciplinas de educação estava também? 5 áreas, normalmente. Não, mas o corte das disciplinas. Estava também do Mercadante. É muito estranho isso. Inclusive a Dilma, em uma entrevista dela, ela foi muito criticada, porque ela também fez essa reflexão de que o ensino médio tem muitas disciplinas. Vindo um partido como o PT, é muito estranho. Mas é importantíssimo. Mas ela sofreu também as críticas. Ela sofreu as críticas na época. Ela foi deixada um pouco... Só que deu uma margem também, né? Deu uma margem também para... Mas assim, qual é a diferença? Estava aberto a discussão. E essa discussão, inclusive, se encerrou, assim, não foi para frente porque todo mundo começou a criticar. E o que que veio? Ressuscitou. O que que veio como medida para transformar o ensino médio? A Base Curricular Nacional e o Plano Nacional da Educação, que são duas coisas que estavam sendo discutidas
discutidas democraticamente, que foram deixadas de lado para vir com essa medida, entendeu? O problema é a medida provisória, é isso? Esse é o grande problema. Isso. E, forma como. E também deixar de lado um trabalho que já estava em construção. Qualquer governo que colocasse uma mudança de ensino médio via medida provisória sofreria essas críticas. E aí que a gente acha, por que essa medida provisória tão rápida, tão urgente, sem discussão, sendo que proposta de mudança estava lá na base, estava lá no Plano Nacional de Educação? Qual a intenção por trás dessa? Por que vocês aí privatização. Eu analiso como o Daniel falou, né? Eu acho que tem algo por trás de manipulação de dados. Né? Nós vivemos hoje muitos acordos educacionais externos, né? E para que outros países possam investir no Brasil, eles fazem certas considerações, né? Concessões desde muito tempo, entendeu? Desde a época do... desde política da boa vizinhança. Pronto, né? Bem isso. Então, eu acho que é importantíssimo que vocês falaram, acho que o Daniel falou, né? Que você que falou, a Thaís, que as informações elas são manipuladas. E por trás disso, com certeza, existe um plano para manipular, para que algum setor, algumas pessoas lucrem com isso e sejam privilegiados, né? Certo. E é isso que a sociedade tem que lutar contra. Existem alguns grupos, alguns estados, essas medidas inclusive já estão avançadas. Se vocês derem uma pesquisada, no estado de Goiás, por exemplo, parte do ensino já está começando a se discutir a privatização, a terceirização. Existem umas empresas e instituições que também já prestam governo para o estado, inclusive aqui no estado de São Paulo, que, na minha análise, são essas empresas que estão já preparando o modelo e o material. Poderia até citar algumas delas aqui, mas prefiro não citar. Vai privatizar justo a educação? Mas em síntese... Já pensaram em privatizar a segurança das penitenciárias? Assim, gradativamente, né? Pegando esse furo da má formação do professor, pegando a falta de professor, é aqui que a gente entra. Eu volto ao comentário do meu amigo, que a crise na educação não é uma crise, é um projeto. Quando a ingerência da educação, que é algo prioritário para qualquer Estado, né, for constatada, então a gente privatiza. A gente sabe que na década de 90, pelo Collor, começou um programa nacional de desestatização. Né? Começou-se a fazer concessões, a atrelar ao FMI, ao Banco Mundial, ao Tesouro dos Estados Unidos, inúmeras coisas, né? E hoje parece que essa pauta está sendo retomada. O Itamar Franco ele deu uma pisada no freio, mas o FHC também reacendeu a discussão das privatizações. Não é que não teve privatização no governo Lula e Dilma, teve, né? Concessões de aeroportos, parcerias privadas para o PAC, concessões de estradas, mas parece que agora começa a ter uma tônica maior, né? Privatização. E a educação, com certeza, é algo que pode... E entra dentro do discurso que o governo do estado, inclusive o governador deu, acho que foi no início do ano, logo que ele foi, querendo tirar da responsabilidade do estado, né? Que volta no que o Bruno mandou aí na pergunta no primeiro bloco. Você reduz a responsabilidade do estado e terceiriza essa responsabilidade para outras empresas que entram no gerenciamento da escola, que entram a limpeza, por exemplo, já é terceirizada dentro da escola. É isso que eu estava pensando aqui. Alguns setores já começaram. Alimentação tem que prefeitura, ser. Algumas coisas tem que ser, né? Vocês acham alguma coisa tem que privatizar? Aí depende, porque estamos acostumados a pagar o pedágio. Né? Toda vez que se passa pelo pedágio, nossa, esse preço, mas estamos acostumados. Eu acho que a gente tem que lembrar um pouco da Constituição agora, né? O que a Constituição diz? Que o Estado ele é responsável pela formação e pela saúde. E o que está acontecendo é o contrário, né? O Estado está querendo deixar de lado a sua responsabilidade, né? E atrelar essa responsabilidade para outras pessoas. Então, eu acho, na minha opinião, que o Estado está fugindo um pouco das suas responsabilidades, né? E deixando que a sociedade faça o que ele deve fazer. O que ele deve pensar e fazer bem feito, porque nós pagamos impostos e pagamos muitos impostos e pagamos muito dinheiro para que o Estado tenha seus técnicos, tenha suas equipes para pensar coisas
boas para a população. Sim, e aí você joga para o mercado, né? Já tem instituições aí que estão faturando milhões em cima do Estado. Gente, vai pesquisar no Google quem é que produz essas apostilas, quem é que produz material didático, quem é que projeta esses programas do governo aí, das salas de leitura. São instituições que estão por trás disso. Já são instituições terceirizadas. E são elas que estão de olho nessa mudança. A gente sabe que o programa de desestatização começado por Collor, ele tinha uma desculpa muito boa, que era priorizar a saúde e a educação e conceder, né, a outras coisas, estradas, aeroporto, a gerência desses meios e priorizar com o que vinha de dinheiro desses meios a saúde e a educação. Só que nós sabemos que não deu certo, né? Não deu certo e não vai dar certo. Então é isso que a gente fica pensativo, né? Um Estado menor, um Estado mínimo, então quer dizer que quem não tem condição de pagar vai sofrer as consequências desse Estado mínimo, né? E o Galão falou uma coisa muito importante, voltar à Constituição. É um direito, está na Carta dos Direitos Humanos, a educação gratuita e de qualidade para todo mundo. Né? Se ela é um direito para todo mundo, o Estado tem a responsabilidade de promover a formação do professor. Se você tem um mau professor na sala de aula hoje, não é culpa do professor, é culpa do Estado. Né? Que não está garantindo essa formação continuada, essa valorização. Né? A gente vê a dificuldade que eu tenho um mestrado e não consegui ainda ter uma evolução acadêmica, receber lá um aumento de 2%, 3% no salário, porque o Estado impõe 1000 burocracias para você. E ele cobra da gente a formação continuada, a formação interdisciplinar, mas na prática, 1000 barreiras. Tá tudo meio nebuloso, parece, né, que a gente tem essa visão assim. Com certeza. Né? Tudo muito nebuloso. É bom para o governo que esteja nebuloso, né? Enfim, vou chamar intervalo, o último intervalo, a gente volta daqui a pouco com o telescópio. Até lá. Vila Rosa Restaurante e Rotisserie, aberto todos os dias para almoço, com serviço de marmitex e um self-service com 20 tipos de saladas e pratos quentes, massas artesanais, pratos típicos da culinária brasileira e vários tipos de assados aos finais de semana. Espaço para seu evento empresarial ou com amigos e familiares para o jantar, com várias opções de cardápios. Vila Rosa Restaurante e Rotisserie, Rua Quintino Bocaiúva, 929, Centro, Itapetininga. 3272-5430. TWR Contabilidade. Mais de 40 anos de experiência. Profissionais experientes, treinados continuamente, utilizando dos mais novos recursos oferecidos pela informática, contando com assessoria de conceituadas empresas de consultorias nacionais, atendimento direto e pessoal, sinônimo de qualidade quando o assunto é seu dinheiro. Atuação na área fiscal, contábil e trabalhista. Abertura e encerramento de empresas. Imposto de renda de pessoa física e jurídica. Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, ITR. TWR Contabilidade. Durante a vida passamos por momentos em que nossas escolhas definirão o nosso futuro. E para cada momento a WGB tem o seguro certo para você. Desde 1986, a WGB traz os mais variados planos e serviços de seguro com as melhores condições do mercado, além de um atendimento personalizado pensando na satisfação dos seus clientes. Antes de fazer um seguro, fale com a gente. WGB Seguros. Esta segurança você não pode dispensar. Boa tarde a todos, parabéns pelo aniversário de 12 anos da TVI, nossa TV comunitária, que é um avanço para a nossa cidade. Parabéns. Qualidade, entrega rápida, melhor preço. Você encontra tudo isso em mais de 7.000 itens na Comercial Peixoto. Há 23 anos oferecendo para a sua casa material elétrico, hidráulico, ferragens, ferramentas, louças e metais. Comercial Peixoto. Na compra do imóvel, você busca sempre por uma empresa que tenha solidez, confiança e ética.
Há 8 anos no setor imobiliário, a Jackson Nunes vem oferecendo atendimento personalizado a você que está procurando o imóvel de seus sonhos. Jackson Nunes Negócios Imobiliários. Garantia de bons negócios sempre. Amor, empenho, dedicação e seriedade. Há mais de 20 anos, o Laboratório Itapetininga tem esses compromissos com você, respeitando a sua saúde e proporcionando bem-estar. Tem conquistado prêmios de reconhecimento nacional e internacional. Para a sua segurança, seu conforto e sua comodidade, contamos com um amplo estacionamento e oferecemos coleta diferenciada na sua casa. Contamos com mais uma novidade: exames de ultrassom. Laboratório Itapetininga. Quando você escolhe um presente, cada sensação, cada sorriso, cada lembrança, a preocupação, o carinho e um pouquinho de nós vai junto. Mais legal que plástico bolha. Muito mais que um presente. A Rede Multidrogas tem história de dedicação e respeito para você, colocando você e sua saúde em primeiro lugar. A Rede Multidrogas Itapetininga oferece aos clientes preços muito mais competitivos e com os melhores descontos. Oferecemos a todos uma farmácia de manipulação com alto padrão de qualidade. Oferecemos também uma variedade de cosméticos e perfumes importados das melhores marcas em até 6 vezes sem juros no cartão. Fazemos parte dos programas de desconto e da Farmácia Popular. Faça sua pesquisa e confira como a Rede Multidrogas Itapetininga tem preços realmente especiais para você e sua família. Venha conferir e nos fazer uma visita. Estamos de volta com o programa Telescópio aqui na sua TVI. Agora são 14 horas em ponto aqui praticamente, né? Estamos chegando ao final, mas antes vamos passar aí o obituário. O Rafael Samuel, que a gente vai passar o obituário para vocês no Plano Camargo de hoje, né? E também depois a gente vai passar já direto as imagens do tempo. Lá temos o obituário. Paulo César de Meira faleceu e Claudemir Rosa dos Santos, nossas condolências aqui da toda a equipe da TVI, né, a família. Você pode, com maiores informações, pelo site planocamargo.com.br ou através do telefone 3275-7446. Podemos com a imagem do tempo também, se quiser, já na sequência, né? Quero mandar um abraço para o Cássio, da Vila Rosa Rotisserie, ele que fornece aqui a nossa alimentação sensacional. Olha lá, imagens aqui da rua Antônio Anunciato. O clima está fechado, então primavera bem maluca, né? Um clima bem... Prima Ana, não é primavera. Vários... Não quer? Uma prima Ana, não uma primavera, né? Okay. Vamos ver como é que está o clima aqui hoje. Bom, aqui pelo celular, pelo clima-tempo, está 23 graus. Então deu uma esquentada, né? Mas o clima ainda está bem fechado. É, situação de transição, né? Transição, exatamente. Mandar um abraço pro pessoal também da Volare Mr. Kit, que fica lá na Silva Jardim, 659. Antiga Mr. Kit, né? Agora é Volare Mr. Kit, ali na Silva Jardim. Um grande abraço a todos lá. Ok? Bom, estamos chegando ao final. Eu deixo aqui aberto para vocês falarem sobre os esclarecimentos finais aqui no programa. De vocês. Tudo bem. Eu gostaria de falar com todos sobre toda esta nossa análise, nossa reflexão, de que o que nós não queremos é que se crie novamente 2 escolas, uma para ricos, outra para pobres, que a universalidade do ensino continue, que se cresça cada vez mais em qualidade o que é público e que todos possam realmente gozar daquilo que a Constituição determina, o direito de igualdade, acesso à educação, à saúde e segurança, né? Eu gostaria de deixar um abraço à minha diretora Cleusa, que compartilhou essas ideias comigo também, a toda a equipe da minha escola, Fernando Prestes, né? Onde trabalhamos junto com a Thais Maria, e que a reflexão é necessária, né? Mais do que qualquer partidarismo, mas acima de tudo fazer política. Galo? Queria agradecer ao Fábio pelo convite, né? E também agradecer aos colegas aqui, né? Pelo
excelente papo, né? Por essa conversa muito Vamos boa fazer que nós outros tivemos aí. aqui. É importante, né, que nós tenhamos sempre essas conversas, que a gente possa partilhar os nossos conhecimentos, as nossas opiniões, né? E é isso que eu peço para toda a população, né, de Itapetininga, do Brasil todo que está nos assistindo, né? Que nós possamos ser mais atuantes também, né? Dentro do nosso limite também, né? Mais atuante para que nós possamos ter um país melhor, uma cidade melhor. Não vamos pensar nem em país, vamos pensar aqui mesmo na nossa cidade, no micro, né? Nós falamos muito de Brasil, 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 e esquecemos que nós moramos numa cidade, no nosso bairro, na nossa casa, né? Exatamente. Então eu acho assim que eu espero muito e também vou trabalhar para isso, para que isso, né, também a gente seja ouvido de repente, né? Eu estou sabendo que já existem alguns grupos se movimentando para que essa medida provisória ela tenha mais discussões e que ela seja laminada, dilapidada um pouco mais para que ela possa atender às necessidades principalmente de uma população que precisa, uma população mais carente, que precisa do acesso à escola, que precisa do acesso à atividade física, que... Né? É tudo, né? É tudo, né? A atividade física. Hoje se fala que o INSS está falindo, isso, aquilo, porque se investe muito em saúde. Vamos investir em prevenção, vamos investir mais no esporte, dentro da educação física escolar, para que a gente possa diminuir os gastos com a saúde. Porque a gente sabe que um corpo que é bem trabalhado, junto com uma mente, vai viver melhor e não vai ter tanto problema assim. Então eu queria muito pedir para a população que a gente possa também correr atrás, colocar as nossas ideias, né? Mas tudo com parcimônia, tudo com clareza e que a gente seja um pouco mais apartidário e seja mais voltado para as pessoas que realmente precisam, né? Thaís? Acho que concordo com tudo que os dois companheiros aqui da mesa falaram, né? Agradecer o convite também, eu achei que foi muito bom, né? E produtivo. Acho que precisa ser esclarecido para a população vários pontos aqui e pedir, né, que todo mundo que está interessado nesse tema, que eu acho que é um tema que é de interesse de todos, porque se você não está na escola, você teve um filho ou vai ter ou conhece alguém, né? A escola faz parte da nossa sociedade de uma maneira muito forte, né? Se você não está na escola, não é professor ou não é aluno, você daqui a alguns anos vai ser atendido por alguém que passou por essa escola. Né? E eu acho que todo mundo tem que opinar, mesmo quem não trabalha mais diretamente com a educação, mas que quem não trabalha com a educação, ouça quem trabalha com a educação. Né? É uma área que requer conhecimentos específicos, que requer didática, que, né, não é uma área que acontece a Deus dará. Existem leis, existem diretrizes básicas que já existem, que precisam ser pensadas e reformuladas. Então, eu acho que é isso que a população, no geral, precisa entender um pouquinho, né? Que ninguém aqui... nós somos especialistas da educação, né? Então, nos ouçam quando forem pensar essa questão da reforma, né? Vão atrás, ouvir um pouquinho, e acho que todo mundo tem que participar do debate, como eu disse. E deixar claro também que nós não somos contra as mudanças, muito pelo contrário, a gente sabe que essas mudanças são necessárias, porque de fato o ensino médio está precário, né? Mas ele precisa mudar a estrutura, precisa dar estrutura para que essa mudança no conhecimento, na forma que o conhecimento vai ser distribuído, possa acontecer com qualidade, né? Qualidade. E eu estou aqui para defender a escola pública de qualidade. Eu quero, Fábio, um dia vir aqui no seu programa para a gente discutir, de repente, a reforma do ensino básico. Podemos fazer uma outra. Né? Eu quero um dia que a gente possa discutir a reforma do ensino básico, que o governo pense lá na nossa raiz, lá no nosso alicerce, que é o ensino básico, que começa lá na educação infantil. Né? Para depois de lá nós devemos reconstruir essa nossa casa para que a gente possa realmente ter um ensino médio de qualidade e também ter profissionais depois também de qualidade. Ok, muito obrigado aí pela presença mesmo, foi muito bom, esclarecedora aqui, esclarecedora a nossa conversa. E eu quero mandar um grande abraço aí, felicidades para a dona Dalgisa, que trabalha com a gente aqui. Parabéns, muita felicidade, aniversário dela hoje. Que Deus ilumine e muita saúde, principalmente, né? A gente pede saúde, o resto é consequência, tiver atleta, né? Isso aí, dona Dalgisa, um forte abraço para a senhora. Estamos chegando aqui ao final do Telescópio. Amanhã temos mais programa para vocês. Lembrando que hoje tem a reprise às 23h30. Uma ótima tarde a todos e até amanhã.